Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. Está aqui conosco o Procurador de Justiça, Fernando José Marques. Ele que está na instituição há pelo menos 46 anos. O doutor Fernando é decano do órgão especial. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui na PMP. Um prazer é meu na nossa associação, é sempre uma satisfação. Meu pai era promotor de justiça também, mas eu pensava em ser engenheiro. Fiz um curso técnico, depois entrei na escola de engenharia, mas durante o curso de engenharia, longe de casa, senti falta daquele ambiente que havia na minha casa, do direito, porque eu sou o quinto filho e os mais velhos estavam já ou formados ou se formando em direito. E aí eu decidi largar do curso de engenharia, fazer direito e ser promotor de justiça. E foi com esse objetivo que eu, então, ingressei na faculdade, me preparei desde o final do quarto ano de Direito e ingressei logo que formado. E tenho orgulho de pertencer ao Ministério Público, Agora, depois de mais de 46 anos, vou passar para a inatividade. O senhor vai sentir falta, né? 46 anos? Sim, vou sentir falta. Mas, como eu contei há pouco nessa nossa conversa informal, há um grupo de amigos que nós nos encontramos há 35 anos para almoçarmos juntos toda semana. E esse costume vai continuar. Toda segunda-feira estaremos na associação almoçando juntos. E isso então é uma coisa muito gostosa que nós temos. Todos ali foram membros, uns foram para o tribunal, outros se aposentaram aqui no Ministério Público, mas nós, o ponto central é o Ministério Público. O senhor é decano do órgão especial. Para quem está nos acompanhando, como é que é ser um decano? Quais são as funções? Como é que funciona isso na instituição? Bom, o decano é o mais antigo membro da instituição. Tem que ser membro nato, obviamente, e na lista de antiguidade ele figura em primeiro lugar na lista de antiguidade dos procuradores de justiça. O decano tem algumas obrigações, assim que o órgão especial deferiu a quem ocupa essa posição. Uma é meio chata, que é receber das procuradorias de justiça as comunicações de alguns colegas, ainda bem que é uma coisa mínima, mas de alguns colegas que estejam com serviço atrasado. E o decano é que tem que entrar em contato, mandar ofício, cobrando para pôr em dia, antes de qualquer outra providência pela corregedoria. Isso é uma obrigação do decano. E depois tem outras ali no funcionamento do órgão especial, quem faz os sorteios é o decano, enfim, o decano é o substituto, é o terceiro na linha de substituição do procurador-geral e do corregedor. Então, já aconteceu, tanto como é muito comum, eu presidi às vezes reuniões do órgão especial, porque o procurador-geral está impedido e o decano do Conselho Superior, que é o substituto do procurador-geral, também pode estar impedido. Aí então eu que presido. Na corregedoria já aconteceu de tanto o corregedor como a vice-corregedora, hoje corregedora, não estarem por questão de férias e de licença, eu que o substituí. Então o decano tem essas atribuições. Nas áreas administrativas, quais as outras funções que o senhor já ocupou? Olha, eu já ocupei
todas as funções praticamente, porque eu fui conselheiro, né? Como conselheiro, naquela época, eu era o decano no Conselho Superior, então, num impedimento do então Procurador-Geral, eu assumi a Procuradoria-Geral por cerca de um mês, né? E depois, por outros períodos curtos, também assumi a Procuradoria-Geral. Exerci algumas vezes a Corregedoria-Geral, na época que não havia o vice-decano, o vice-corregedor, houve o corregedor tirou licença de saúde e eu assumi a corregedoria. Período curto, mas então também fui corregedor por um período curto, né? Fui o primeiro ouvidor, que é uma coisa que me honra muito, né? Ter sido o primeiro ouvidor. E a função também foi uma função assim muito gratificante, né? Das mais gratificantes que eu exerci no Ministério Público. O senhor foi o criador, né, da ouvidoria no Ministério Público, né? Como é que foi essa experiência? A experiência foi muito interessante. Logicamente, eu contei com a colaboração de funcionários, né? A gente nunca pode esquecer dos nossos funcionários. E também, óbvio, do Procurador-Geral de então, Dr. Grella, e diretoria geral, aquela coisa toda, né? O começo foi difícil, né? Porque era começar do zero, né? Começar do zero. Mas não foi assim uma coisa de perder muitos cabelos, que eu já tinha perdido antes, né? Mas foi gostoso, né? A questão da informática ali, informatizar a ouvidoria, ajustando o programa com o CETIC e tal. Aos pouquinhos fomos fazendo as coisas que eram necessárias, né? E para poder bem exercer a função. O senhor entrou no Ministério Público muito antes da Constituição. Pegou um Ministério Público completamente diferente. Completamente diferente. Nós não tínhamos essas atribuições que a Constituição de 88 nos deu. E também o Ministério Público naquela época não tinha praticamente funcionários. Nós tínhamos pouquíssimos funcionários, né? Não tinha oficial de promotoria, não tinha nada, né? No interior, até a máquina de escrever era emprestada da magistratura. Não tínhamos funcionário, não tínhamos nada, né? Mas eu tive a sorte, por assim dizer, de trabalhar com grandes juízes, né? Era um ambiente fraternal, né? Também tive que trabalhar com um juiz que não foi assim grandes coisas, mas são coisas da vida, né? Mas principalmente no início da carreira trabalhei com um grande juiz, me recordo assim muito bem dele, já é falecido, tenho uma grata lembrança dele. O senhor fez júri também? Bom, eu fui promotor do júri aqui na capital. Naquela época, não era cargo fixo, era uma equipe de promotores designados pelo Procurador-Geral. E eu fiquei 2 anos nessa equipe até ser promovido a procurador. Bom, e nesses anos todos o senhor já passou por vários procuradores gerais, né? Como é que foi essa história? Eu queria que o senhor destacasse um pouco, falar dos colegas. Bom, o primeiro procurador-geral, também já falecido, não faleceu há muito tempo, foi o Dr. Oscar Xavier de Freitas, né? Então evidentemente foi um procurador-geral que marcou muito a minha trajetória, porque foi sob o comando dele que eu ingressei no Ministério Público, depois fui promovido à primeira instância e promovido à segunda também. Ele era o procurador-geral, né? Depois vieram outros procuradores, né? Destaco um deles que pegou um período muito difícil, né? Em termos econômicos para o país todo e obviamente para o Ministério Público, que foi o doutor... me acabou de me fugir do nome. Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga, né? O Dr. Cláudio mensalmente tinha que ir ao governo para acertar
a correção salarial. Imagine a loucura que era, né? Então, foi um período assim muito difícil para o Ministério Público, mas eu acho que era a pessoa indicada para aquele momento, né? Aquele jeito todo especial que ele tem, você conhece bem ele, e o Dr. Cláudio era a pessoa para aquele momento, né? Eu acho que nós temos tido procuradores gerais, um para cada momento da história do Ministério Público, tem sido, né? Quando a gente faz um balanço geral da gestão, foram bons procuradores, né? Uns melhores do que outros, né? Os últimos procuradores gerais deram um dinamismo maior ao Ministério Público, mas também a época, a gente não pode comparar assim a época de hoje com 30 anos atrás, porque as questões orçamentárias eram outras, a sociedade era outra, né? A tecnologia era outra, para dizer que não havia tecnologia, né? Então, é tudo diferente, né? Tudo diferente, né? O Ministério Público vem num crescimento. E a cada procurador-geral, eu observo bem isso, né? O Ministério Público vem crescendo em todas as áreas, cuidando dos seus funcionários, né? Até alguns anos atrás nós tivemos aí a lei que reestruturou as carreiras do Ministério Público, né? Dos funcionários, né? Foi uma ocasião importante para os nossos funcionários, mas tudo é um processo evolutivo, tá? E no serviço público, muita gente não compreende, o serviço público é emperrado por questões legais, né? Por questões... travado. Às vezes, eu lembro, quando eu precisava de um funcionário na ouvidoria, né? Aí a diretoria-geral chamava. A pessoa tem 30 dias para tomar posse. Pode pedir prorrogação. Tudo isso são questões legais. E às vezes desistia. Aí tem que chamar outro, começava todo o processo. Então veja, quanto tempo demora. Isso é só para falar, só um exemplo, né? E nas compras, eu trabalhei também em prefeitura, né, antes de ser promotor, eu sei que as coisas são emperradas, né? Não é só só má vontade do servidor. Tem também, não vou dizer que não tenha, né? Muitas vezes tem a má vontade do servidor, mas muitas vezes é a questão legal, né? São os direitos da pessoa, né? São as questões legais de licitação, tudo uma coisa emperrada, né? Mas, de qualquer forma, essas coisas ao longo do tempo, quando a gente olha para trás, a gente vê que isso tudo foi superado e o Ministério Público veio crescendo e é uma grande instituição hoje, né? De uma importância enorme, né? Então, isso me traz muito orgulho. Atuando na ouvidoria, bem como nas atuações também como promotor, o senhor tinha um contato muito grande com a sociedade, né? Aí, o senhor teve essa percepção, né, de entender que existe uma demanda e existe aí os órgãos que têm o seu tempo para atender, mas o Ministério Público, na opinião do senhor, cresceu bastante, evoluiu o suficiente para atender, para não deixar esse lapso entre a demanda e... Eu vi, por exemplo, eu participei de uma correição em Itapecerica da Serra, há muitos anos atrás. O corregedor nosso aqui era o Dr. Kogan. Então, veja, é muito antes da Constituição de 88. Né? Apurou-se lá uma série de crimes, uma série de problemas, tal, que não vem ao caso nós tratarmos aqui. Mas, conhecendo hoje o Ministério Público, aquela correição hoje, se tivesse ocorrido hoje, o que daria de filhotinhos processuais seria uma coisa espantosa. E naquela época, nós não pudemos fazer absolutamente nada, porque nós não tínhamos legislação que nos permitisse tomar alguma providência.
né? E então eu lembro que a correição era da magistratura. O Dr. Kogan me chamou depois da correição, me perguntou a respeito da atuação de colegas. Eu falei, olha, não tinha o que censurar aos colegas, né? E que tiveram atuação lá, e a não ser outros que já estavam sendo processados. Isso era uma outra coisa. Mas, no geral, não tinha, porque o Ministério Público não tinha mecanismos de atuação. Hoje nós temos CAEC, nós temos uma série de coisas que nos auxiliam, né? Na falta de conhecimento que nós temos, né? Mas naquela época não havia isso tudo, né? Isso foi sendo criado aos poucos, né? Então hoje, agora depois eu fui conselheiro, já tive algum contato com a primeira instância. Esses processos cíveis que o conselho tem que homologar, o arquivamento e tal. Mas a maior visão que eu tive a respeito dos promotores da primeira instância foi como ouvidor. Foi como ouvidor, por causa das demandas que chegavam à ouvidoria. Que não eram... A ouvidoria, na verdade, é para receber queixas contra membros do Ministério Público, mas, na verdade, ela recebe pedidos de demanda. 99% eram demandas. E, às vezes, fora das atribuições do Ministério Público, né? E aí eu entrava em contato, eu pedia auxílio para promotores, e então entrei num contato mais íntimo com os promotores, né? Assim, de saber como é que é a atuação deles. E aí eu fiquei assim, conheci diversos colegas que têm uma atuação magnífica, né? E que eu desconhecia. Então, para mim foi assim muito importante, foi muito gratificante ser ouvidor por causa disso, né? E poder ajudar as pessoas também. Eu vi que esses colegas ajudavam e quando eu ajudei com a ajuda desses colegas. Esses colegas foram importantíssimos, todos de primeira instância, né? E como eu estava aqui todo dia, eu também passei a almoçar todo dia na associação. Então, e sentava na nossa famosa mesa do baixo clero, né? Então ali passei a conhecer diversos colegas também, que não, né, por outros motivos. Então foi um período, 4 anos deliciosos. O senhor participa bastante, né, dos eventos da PMP, almoços, jantares, reuniões, encontros, grupos de estudos. O senhor sempre esteve ao lado dos diretores, da diretoria da PMP, o senhor sempre participou dos grupos? Olha, eu participei no início da carreira, participei bastante. Depois eu tive um largo período de problemas pessoais. Então parei de frequentar os grupos de estudo. Esses encontros que são muito bons, parei completamente. Aí, como ouvidor, eu fui em todos. E como decano, também eu acho que também o decano tem a obrigação de ir aos eventos, né? Eu acho que faz parte, você havia me perguntado, eu havia esquecido de falar. Eu acho que faz parte da atuação do decano comparecer aos eventos, né? Então eu sempre, que possível, eu sempre comparecia aos eventos da associação e do próprio Ministério Público, os encontros lá, me chamava e eu ia, né? E então, porque eu acho que isso tudo o decano é um símbolo, né? Ele representa o Ministério Público e ele é o número 1 da lista de antiguidade, né? Não sou eu atualmente, quer dizer, atualmente eu ocupo a posição, mas é uma posição que eu acho que deve ser preenchida, não é só ser o número 1 e pronto. Não, eu acho que tem obrigações inerentes a ser o número 1 da lista de antiguidade, né? Tem que comparecer aos eventos, não, é o decano, o nosso decano, tal, porque é uma figura representativa. Então, eu sempre fiz questão de comparecer, sempre que possível. E, na opinião do senhor, qual é o papel da associação?
Bom, o papel da associação é relevante, muito relevante. Eu lembro que meu pai, que foi promotor, como eu lhe contei, ele falou que quem dinamizou a primeira vez a associação foi o Dr. Hermínio Alberto Marques Porto, cujo retrato está ali. Ele deu uma nova, ele deu um dinamismo à associação. E depois disso, eu vejo que cada presidente dá um outro dinamismo, um outro enfoque, né? Por isso que é boa a renovação, né? Porque cada um deles vai trazendo alguma coisa de novo para a associação, e a associação nossa é importantíssima, tanto que questão do plano de saúde é caro, né? Muita gente reclama que é caro, mas nós temos, por exemplo, colegas que foram para a magistratura e preferem ficar com o nosso plano aqui, por mais caro que seja, ele é melhor, né? E plano de saúde, a questão dos seguros, né? Eu sempre faço questão de fazer os seguros aqui. Por quê? Porque por trás nós temos a associação. Se precisar de alguma coisa, eu nunca precisei, mas se precisar, eu tenho alguém para me auxiliar. Não sou só eu e uma corretora ou a seguradora. Eu tenho como intermediária a associação. Dá essa tranquilidade. Dá essa tranquilidade. Então, eu acho importantíssimo, né? Agora, tem todo o papel ainda jurídico, né? Esse papel que a associação exerce de Brasília, constantemente em Brasília, agora que nós estamos, inclusive, numa época difícil, né, em termos legislativos, né? Temos um pessoal aí, né, de ponta, aí o Dr. Paulo, nosso presidente, em matéria de previdência, ele é o primeirão aí, né? Conhece muito, né? Então, nós temos a equipe, né, que gere a associação, uma equipe muito boa, né, que vem se aperfeiçoando. Eu vejo aí nos últimos tempos, né, procurar aí a ISO, né, essa coisa toda, procurar excelência no tratamento, né. Eu uso muito o departamento de turismo, né, muita gente sabe que eu gosto muito de viajar, pessoal excelente, né, pessoal lá do trânsito também, que cuida também. Olha, eu não tenho queixa. Ao contrário, só tenho elogios a todos os funcionários da associação. Bom, e nós temos um momento agora que o senhor vai dar entrada na aposentadoria. Não, já dei. Já dei a entrada ao pedido. Ela deverá ser despachada, o pedido deve ser despachado no início de março. O senhor anunciou no órgão especial a sua aposentadoria. Porque como é que foi esse momento? Era a última reunião ordinária que eu participaria. Eu vou participar quarta-feira agora de uma extraordinária, um julgamento. Mas nessa reunião extraordinária é apenas um julgamento, não tem palavra dos membros que podem se manifestar, etc. E o decano, inclusive, na ordinária, tem um momento especial para o decano poder falar alguma coisa, né? Então eu usei esse momento para anunciar a minha aposentadoria, agradecer os colegas, a todos os procuradores gerais, agradecer a todos os funcionários, né, que ao longo da minha carreira, né, me ajudaram, né. Nós temos um promotor, aliás, um procurador hoje, né. Meu pai me apresentou ao pai dele, assim que eu ingressei. Meu pai falou: vou te apresentar hoje o homem mais importante, o funcionário mais importante do Ministério Público, o seu Raul de Godoy, né? O pai do nosso colega hoje, né? do Raulzinho, né? O procurador de justiça, né? Então me apresentou o seu Raul. O seu Raul de Godoy, ele era todo o financeiro do Ministério Público, uma pessoa. Veja como é que era o Ministério Público, né? Hoje veja quantos funcionários nós temos. Então é época completamente diferente, né? Então eu olho para trás, vejo assim as pessoas que eu conheci, Maroli, que era a secretária, se não me engano, do Procurador-Geral, e outras funcionários, mas era meia dúzia de funcionários, né? Mas o mais importante era o seu Raul, que ele que cuidava das diárias, era tudo com ele,
né? E lembro com carinho dele, né? Enfim, mas hoje você tem uma infinidade de funcionários aí, né, que fazem essa máquina funcionar, né? Nós temos mais de 2.000 promotores hoje, né? Então é o maior Ministério Público da América Latina e tem que ter um corpo de funcionários à altura. E a associação também, lógico, né? Cresceu também. Cresceu também. Começou pequenininha, não, era uma salinha no 15º, não era uma única salinha, mas era uma sala e mais um anexo ali, no 15º andar do Fórum João Mendes, né? Era lá que era a associação, né? Ficava a Procuradoria-Geral, ficava tudo lá, né? Então a gente tinha o Salão Nobre depois virou sala de ciência do Ministério Público lá naquele prédio lá, e depois a coisa mudou, tal. Muitos anos que eu não vou lá. O fato é que qual é o público? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Acompanhei toda a evolução pré-constituinte, porque o Ministério Público de São Paulo ficou na frente. O grupo do Dr. Cláudio Alvarenga, né, levou o Ministério Público para um outro patamar, ainda antes da Constituição de 88. E esse patamar desenhado aqui em São Paulo acabou sendo replicado na Constituinte, né, e na Constituição de 88. Né? Nós tivemos muitos avanços aí e tal. Né? Teve algumas coisas que eu não gostei, mas de qualquer forma está aí o papel do Ministério Público bem delineado na Constituição hoje, né? E com uma força grande, né? Então nós precisamos ainda evoluir algumas coisas, né? Às vezes há alguns excessos, tanto para mais como para menos, né? Os excessos são nas duas pontas, né? E sempre o meio é o conveniente, né, para a sociedade. Nós temos que visar, porque o nosso trabalho é para a sociedade, tanto na área criminal quanto na área civil. Então nós temos sempre que pensar nisso. Não podemos exceder de menos, isto é, não fazer nada, e exceder também para a mais, exagerar nas nossas condutas, né? Porque nós temos que fazer com que a coisa evolua de uma maneira positiva, sem estrelismo, sem nada, né? Então eu acho que o Ministério Público ainda está caminhando ainda para isso aí, mas numa instituição de mais de 2.000 membros, esses excessos negativos e positivos será impossível acabar com eles, na minha visão. Bom, qual a mensagem que o senhor deixa para os promotores que estão hoje na ativa, principalmente que estão começando, os que estão entrando na carreira, com toda a experiência que o senhor tem e levando em consideração a sociedade? Bom, em primeiro lugar, encarar o Ministério Público, né, as funções do Ministério Público, como um sacerdócio. Nós não podemos encarar as nossas funções como um emprego. É um sacerdócio, nós temos que nos dedicar, né? Nós temos que amar a nossa instituição, tendo como escopo sempre a justiça, né? O que é melhor para a justiça, melhor para a sociedade, né? Se nós trabalharmos com esses objetivos, quando acontecer, como aconteceu comigo, 46 anos e 5 meses de Ministério Público, a gente vai sair de cabeça erguida, né? Vai sair de cabeça erguida com a sensação de ter feito, eu saio com a sensação de ter feito a minha parte, o que eu podia ter feito, né? Cada um tem os seus dons, tem as suas qualidades, né? Os seus defeitos, e cada um faz alguma coisinha diferente, né? E a instituição é um grupo, né? Então esse trabalho em equipe é importantíssimo por causa disso, porque vai se juntando os dons,
e nós é como num jardim, né? O jardim só é bonito com o conjunto das flores, da grama, de tudo. Tá? Também tem aquele ditado, uma andorinha não faz verão. No Ministério Público também, um promotor sozinho não faz nada. Ele precisa de todo o conjunto da instituição, tanto dos órgãos da administração superior, dos seus colegas, dos seus funcionários, né? Precisamos de todos. E apoio da associação, porque muitas vezes nós temos problemas, né? Que precisamos nos socorrer da associação para nos ajudar. Então, é com essa visão que eu estou me aposentando, né? Com alegria, né? Com emoção, isso sim, mas não com tristeza, né? Eu acho que a vida passa, né? Assim como nasci, um dia eu vou falecer. Isso é com todos nós temos que ter consciência disso, que a cada dia que passa nós estamos mais próximos da morte. Isso é fatal. E se nós tivermos isso de uma forma consciente, nós vamos trabalhar sempre corretamente, né? Porque a gente não sabe quando que a gente vai embora, né? E eu falei até no órgão especial que eu sou uma pessoa que estou sempre disposto a aprender. Sempre que eu vejo que fiz alguma coisa errada, eu quero modificar, quero aprender, né? E vou continuar com esse espírito. Não é porque me aposentei. Não quero aprender mais questão de direito, já para mim chega, né? Não vou me inscrever na ordem dos advogados, né? Eu acho que já estou com quase 72 anos, né? Eu acho que suficiente o que eu fiz na área do direito, né? A área do direito, para mim, está se encerrando. Tá bom? Obrigada pela entrevista, doutor. Eu que agradeço a oportunidade.